Olá galera, tudo bem? Oi, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Perfumando A2, eu sou o Vander. Eu sou o Anderson. E hoje nós vamos trazer o Intuição, direto dos anos 90 para você agora relembrar essa bela fragrância que marcou a vida de muita gente nos anos 90. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, ativa, compartilha, ativa o sininho de notificação. isso, tá? E outra coisa, você não tem consultor ainda da Natura, ou você está precisando de um consultor agora, vamos te indicar a Eli da Criativa Cosméticos. Ela sempre é a nossa parceira ali, está trazendo as novidades, está trazendo esses lançamentos, os relançamentos, é o nosso anjinho da guarda, tá? Até um beijo para ela, que sempre ela está aqui presente conosco. E os nossos seguidores também adoram os recadinhos dela lá no Instagram. Vamos deixar aqui embaixo. Tem o link dela. O link e as informações para poder acessar e falar com ela, tá bom? E vamos falar agora a respeito de intuição, que nós recebemos da Eli, da Criativa Cosméticos. Gente, você já usou a intuição? Se marcou a nossa vida, eu lembro vagamente do Intuição de pessoas que usavam, que eram próximas, e depois, digamos que nos anos 2000, por aí, no finalzinho dos anos 2000, na época quando eu comecei a trabalhar em call center, eu sentia um pouco essa fragrância ali pelos corredores, né, do call center. Nossa, meu primeiro emprego. E faz tempo. Mas marcou realmente a vida de muita gente. A gente percebe que as pessoas dizem que é uma fragrância muito alegre, mas essa alegria que essa fragrância traz, às vezes talvez não seja nem tanto pelas notas que ela apresenta, que ela traz assim, né, dentro do frasco. Mas é como eu estava conversando com o Anderson, talvez seja pelos momentos que essas pessoas tiveram que foram muito marcantes. Então existem... Como se tivesse acompanhado, né, esses bons momentos. Porque, na verdade, ao nosso olfato, ao meu principalmente, ele não é um perfume muito alegre, muito feliz. Ele é um perfume bastante floral, né, e as flores aqui são o carro-chefe. Ele é absurdamente floral. Ele tem rosas na saída, ele tem flor de laranjeira, ele tem flor para dar e vender, e eu acho ele muito elegante, eu acho ele bastante sério, bastante imponente, então eu não acho que ele seja muito feliz, ele é bastante luminoso, ele é bastante solar, não está descrito em lugar algum, mas eu até imagino que ele tem um pouco de aldeído na saída, porque ele abre com essa nota bastante luminosa, quase iluminada a sensação que ela dá é como se fosse de fato uma manhã com bastante sol, o que por si só já é motivo para se abrir o sorriso, mas de qualquer maneira ele me passa muita seriedade pela quantidade de flores que ele tem. Não são flores delicadas, não são flores muito sutis, ele não é um perfume muito menininha, não. É muito princesinha, ele é mais para uma rainha, para uma mulher empoderada, para uma mulher dona de si, que sabe onde quer chegar, ou para um rapaz que gosta, né, dessa pegada floral. Algo vintage, né, old school, algo que realmente lembre os anos 90, né? Ele quase não tem dulçor, praticamente não tem açúcar aqui. Na minha pele, principalmente, esses tons adocicados não aparecem, na pele do Van aparece um pouco. Alguma coisa da tuberosa, né? A tuberosa tem uma certa... No meu olfato, ela tem um tomzinho levemente... como se fosse de chicletes. Como se fosse um tomzinho assim meio de emborrachado. Mas não doce de chiclete não, gente. Como é só se fosse a sensação dos chicletes, aquela sensação meio plástica, que na pele do Van fica mais adocicada do que na minha. Ele é um perfume, de fato, ame ou odeie. É um perfume que ele vai te escolher. Se você curte, né, essa pegada, como o Van falou, essa vibe mais clássica. Para quem gosta desses perfumes mais classicões. E aí a gente vai para Marige, vai para essa pegada mesmo, floralzão potente. Até mesmo como as pessoas estão citando Anais Anaís, o Anderson tem uma experiência. Tem uma vivência, né? Com a Anais Anaís, minha avó, era a assinatura dela. O Anais Anaís, ele era ainda mais intenso. Aqui dá a impressão que ele é mais comedido. O Anais Anaís, ele tinha, pelo menos, né, na época em que ela usava, parece que ele já foi reformulado,
ele não tinha muito tato, não. Ele já abria super floral, com muitas flores, né? A gente até foi olhar a pirâmide olfativa da Anaís, e ele tem flores, ainda mais flores do que aqui, então é um porrete no nariz. E lá, como foi reformulado, nós sabemos que aqui também ele foi reformulado, né? Algumas notas a gente sabe que foram trocadas, porque algumas foram banidas. Tem que ser atualizado para falar a língua de hoje, né? Tentando manter o DNA, né? Tentando manter o máximo possível o que ele era antigamente, mas em cima do que dá para ter hoje, né? Inclusive várias flores, o original ele tinha o musgo de carvalho. O musgo de carvalho também é responsável por intensidade, né? E hoje ele está um pouco mais sutil. Não dá para dizer que ele é fraquinho, né? Não. Então vamos lá, assim, algumas sensações na minha pele que eu tive, tá? Realmente ele tem um tonzinho amargo ali, ele vai ficando amargo durante a evolução. E ele tem na minha pele um leve dulçor, que depois ele finaliza esse amargo, mas ele fica bem gostoso na minha pele e bem atalcado. O que me lembra muitas vezes é a minha mãe que recebeu na época aquele estojo de maquiagem antigo que se abria assim as bandejas. Eu não sei se vocês lembram ou se ainda vendem eles, né? Que você tinha aquela maquiagem meio que pastosa, meio cremosa. Então lembra a sensação da minha mãe abrir aquelas bandejas e aquele cheirinho subir, que era aqueles batons que passavam com pincel, era até mesmo as sombras cremosas. Então essa sensação que fica na minha pele já no final. Antes disso, todas essas flores, eu ainda vou sentir algo, uma floralidade imensa, que ela abre um lado meio alaranjado, amarelado, bem na saída, que vai trazendo essas flores e para um lado um pouco untuoso, um pouco gorduroso, que eu sinto que realmente tem-se por conta também do narciso, por conta do osmanthus, né? E ele vai trazendo... Tumerosa, né? O damasco. Então o damasco é tida como uma das frutas gordas, né? Uma das frutas com bastante substância. Ela representa grande parte da fragrância e ela traz esse lado, quando não tem dulçor, ela traz esse lado mais untuoso, mais gorduroso mesmo, mas nada desagradável. Não. Quando a gente fala em gorduroso, é uma sensação rica, né? Que enche o nariz. E aí tem o osmanthus, que também tem um lado de damasco. Tem o ylang, que também é muito amplo. A própria tuberosa também tem esse lado mais gorduroso, por assim dizer. Então, a sensação no Van vai para um lado um pouquinho mais adocicado, sutilmente adocicado. Na minha pele, ele abre com um tom de rosa, provavelmente das frésias, né? Ele abre com um leve tom mais seco de rosa. E aí ele vai indo para esse lado que eu falei no começo, provavelmente do aldeído, essa coisa muito solar, muito luminosa. E aí ele vai ficando cada vez mais seco. E aí ele encerra naquela vibe do chicletes, que é uma característica que eu sinto da tuberosa, que é esse lado mais plástico, por assim dizer, que eu acho super legal. Que é um pouco que as pessoas estão sentindo, não sei se vocês já perceberam, que é um lado meio que um incensado, algo meio esfumaçado, algo meio emplastificado. É exatamente essa sensação que tem-se na pele dele, que a gente também sente, eu sinto. Na minha pele o Van sente. Mas talvez é porque assim, o fundo da fragrância vem com as notas amadeiradas que não são citadas, mas a gente sente esse sândalo do início. O sândalo é bem perceptível, né? Ele faz parte da espinha dorsal da fragrância. Tanto que em alguns momentos até me lembra um pouco o Sansarrat de Guerlain, né, com alguma distância, mas dá para perceber esse sândalo levemente incensado. Enfim, é uma fragrância muito interessante para quem curte os perfumes que nós citamos, para quem curte essa vibe mais misteriosa, mais floral, para quem está um pouco cansado de açúcar, né? E é um perfume com presença. Ele quase tem uma personalidade de Chipre. Né? As flores opulentas de um Chipre estão muito presentes. Ele só não vai ter o patchouli da base, e o musgo aqui também está num tom mais baixo. Mas ele tem essa pegada de perfume arrasa quarteirão, perfume que chama a atenção, que deixa rastro. Não que nem aquela época dos anos 90, como a gente conheceu Intuição.
Ele veio realmente de uma maneira hoje mais fácil, digamos isso, de ser Mais usada. fácil de usar, né? Mais fácil de usar, ainda mais nesse período que a gente tem, que um dia está muito quente, um dia está frio, que vocês já outono, perceberam né? aqui, ó. Estamos encasacados. Já estamos com casaco. E o vídeo anterior de camiseta. De camiseta. É o algo... outono em Curitiba. Aqui é realmente difícil. Quando o Anderson fala que é uma fragrância solar, que ele traz essa luminosidade, e a gente fala a questão desses tons laranjas e amarelos, a gente sabe que também essa floralidade que possui, que é gigante aqui na fragrância, muita flor. Já é uma das grandes causadoras dessa sensação que nós temos. Porque assim, as fresas ela tem uns tons mais alaranjados. A gente já percebe que o ylang ele já tem um lado mais amarelado. Então assim, a saída tem essa flor de laranjeira, ela vai ter as fresas, ela tem o ylang, ela tem o narciso, tem o osmanthus. Flor e alguns toques frutados de frutas amarelas. Isso, aí lá, a gente já chegando no corpo, a gente já sente a tuberosa, aí vem a mimosa, vem o damasco, gardênia, peônia e a íris. Que aí é o que talvez, junto com outras, lógico, ylang e outras notas, ela deixa esse tom mais atalcado lá no final, que a gente vai sentindo ele realmente, ele ficando atalcado já no fim. E, como base, ele vem o almíscar, o musgo de carvalho, ele tem essas notas amadeiradas que a gente sente que é um sândalo, nós sentimos um cedro. Então, assim... Ele tem uma madeirinha mais seca, né, na base. É isso que eu ia dizer. É uma fragrância que você sente ela sequinha, sabe? Ela vai ficando sequinha do início, já... Ela vai permanecendo um pouquinho seca, ela chega a se tornar um pouquinho quente na pele durante um certo período da evolução. E no final, esse lado que o Anderson sente desse chiclete, algo assim do tipo, eu sinto um pouco umas frutinhas, sabe? Na minha pele ele fica mais um frutado. E essas frutas também, a gente sabe que algumas dessas notas, dessas flores, também ocasionam essa sensação. Sim. Então aqui a gente vai sentindo, lógico, além daquele lado dos mantos, que ele traz um tom amendoado, né? Sim. Que a gente vai sentindo no decorrer da fragrância. Eu sinto essas frutinhas, mas elas não doces, sabe? Umas frutinhas sequinhas. Eu não digo frutas cristalizadas porque ela tem açúcar. Né? E ela não tem. É como se fosse aquelas frutinhas do panetone cristalizadas sem o açúcar. Desidratada. E isso fica na minha pele, tá? Que fica diferente na pele do Anderson. Isso quer dizer que você precisa sentir a fragrância na pele. Precisa provar. Não é um perfume que a gente sugira ao blind, a não ser que você seja um apaixonado pelo intuição clássico, e que você goste dessa vibe mais old school, mais clássica, de perfumes da década de 80, da década de 90. Então, se você curte, se joga. Mas se você tem uma certa restrição, prova primeiro. Fala com a Eli consegue para você a amostra, para você provar, para ver se de fato é o perfume para você. E se não for, tudo bem. Daqui a pouco tem mais lançamento da Natura. Nossa, daqui a pouco tem mais lançamentos, né? Mas assim, pra gente que ultimamente está recebendo sempre essas fragrâncias que a gente está vendo de frutas vermelhas, de florais frutados, e a gente está recebendo tudo isso, essa fragrância fez realmente uma grande diferença nesse momento. Ela tá fazendo, foge, né? Ela completamente do que está se entregando atualmente. Claro, ele é um perfume que foi concebido em 98, né? Isso. Ele foi lançado previamente em 98, então é outra estética, né? Enquanto a Verônica Cata ainda não trabalhava com os Komaru. Aqui tá tudo distante de açúcar. Então é uma outra estética, é um outro momento da perfumaria que hoje é muito interessante, porque com certeza me remete a bons momentos. Em algum momento me lembra a minha avó, por ela usar perfumes muito opulentos, florais. Então ele traz boas memórias, traz bons momentos. É um perfume que eu vou usar, talvez não no dia a dia, mas é um perfume que eu vou usar exatamente para isso, para estar com essas boas memórias, e de fato vai trazer boas lembranças, e aí sim a alegria da fragrância que a gente falou desde o começo. Acho que vocês perceberam até a nossa alegria, né, de falar sobre uma fragrância assim diferente, porque a gente viver algo que ultimamente a gente não está sentindo tanto, é prazeroso fazer um vídeo, né? A perfumaria tentando se reinventar, e como a gente já falou no vídeo do Amen, é olhar para trás, né, nos perfumes clássicos, tem tanta coisa legal, tanta coisa que serviu como base, né, para a perfumaria atual, que tem como usar hoje, que tem como ser relevante hoje. Então, de repente, trazer esse perfume hoje, talvez ele pareça anacrônico, não combine com o momento atual. Mas ele é legal exatamente por isso, porque é uma outra estética, é como observar a arte.
foi concebido em outro momento, mas tem como você perceber beleza nele. Enfim, eu tô apaixonado. Nossa, é uma fragrância que hoje, de qualquer maneira, atualmente, se ela tivesse continuado no portfólio da Natura, a gente poderia dizer que ela era temporal. Hoje eu posso dizer que ela é uma fragrância temporal. Ela pode permanecer sim no seu catálogo da Natura, porque ela vai ter os seus amantes. Vai ter o seu público. Ela já tinha seus amantes e hoje ela vai conquistar outros amantes também para essa fragrância. Conquistou o Anderson e a mim. Trouxe várias lembranças maravilhosas, como toda essa linha que a Natura está trazendo, como ela trouxe hoje, né? Como ela trouxe o Shiraz de novo para o Anderson. E realmente, assim, é uma fragrância, digamos que, se for comparar a Wanda, é que nem o Shiraz, não. Eu sei que vocês sabem que eu tive uns pequenos contratempos no início do nosso canal com o Shiraz. Hoje eu já admiro bastante e uso o Shiraz. Agora, ele já é mais, digamos, mais comercial do que o Shiraz. É mais fácil você gostar dessa fragrância do que o Shiraz. Mas é mais fácil. Chipre é uma família hoje que é meio controversa, né? E Chipre clássico. Ao mesmo tempo, é uma fragrância que você precisa senti-la. Porque não é... Precisa conviver com ela. Não é, digamos que, pra gente natural hoje sentir tantas flores, tanta opulência de flores assim trazidas em uma fragrância só, hoje nessas linhas comerciais. Geralmente você percebe que as pirâmides são um pouco mais enxutas. Sim, e aqui não tem nada enxuto. Não tem nada enxuto. Apesar dela ter sido reformulada, ela não tem nada enxuta. Ela ainda apresenta muitas faces de flor, ainda que sejam com moléculas sintéticas ou não, ainda apresenta muitas facetas de flores diferentes, apesar da gente saber que as flores podem ter várias faces por si só, né? A tuberosa é uma delas, mas ainda assim a gente percebe camadas de flores diferentes e sensações diferentes. Enfim, prova. Se você já provou, fala com a gente. Você gosta dele? Você curte ele? O que você achou? Já estamos aguardando seus comentários, tá, gente? Amamos fazer esse vídeo. Foi com muito prazer que nós fizemos agora ele, que foi uma sensação que realmente chocou os dois. E ultimamente nós estamos nos apaixonando pelos clássicos, sabe? É algo que nós vamos tentar trazer para vocês agora sempre, que é para vocês também sentirem com a gente. Então tá bom? Aproveita o precinho, a Eli consegue um preço bem legal. Além do preço de promoção, ainda sai num preço ainda melhor. Conversa com ela, garante o seu e depois vem falar com a gente. Estamos aguardando. Um beijão. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.